O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, com este evangelho deste dia, a igreja faz, pois, então, memória, celebra, por assim dizer, de modo mais exato, o 12º domingo do tempo comum. Um evangelho tão bonito, onde nosso Senhor nos faz recordar de uma grande preocupação que passava naquele período e ainda hoje também. Quem é Jesus? E Jesus vai fazer essa pergunta de modo como que duplo. Primeiro, o que estão falando dele por aí afora, qual é a opinião que a sociedade tem sobre ele. E a outra pergunta, exatamente aos discípulos, aos seus discípulos, lhes perguntando o que eles pensam a respeito de Jesus. O que dizem o povo? As opiniões humanas, que são sempre incompletas, parciais, superficiais, vão na direção, olha, uns dizem que és João Batista, outro que és Elias, outros ainda acham que és algum dos antigos profetas, etc. e tal. Ainda hoje é assim, o mundo não é capaz de compreender quem é Jesus na sua profundidade e verdade. Para muitos ele é um sábio, um iluminado, um filósofo, um grande humanista, um revolucionário romântico, ou de outro lado, para alguns, ele é um alienado, um falso profeta. Enfim, o mundo atual vê Jesus como uma espécie de mito, bonzinho, romântico, mas com pouca serventia. E depois dessa resposta, Jesus pergunta aos discípulos: E para vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro vem com uma resposta perfeita, completa: Tu és o Cristo, tu és o ungido, o Messias de Deus. E essa resposta, naturalmente, não veio de uma lógica humana, da inteligência de Pedro. Veio antes, sim, da escuta fiel e devota, da oração pessoal, da vida que ele vinha vivendo com o Mestre. Ou seja, vinha se empenhando em ser sincero, em viver a pregação de Jesus, viver o Evangelho com suas exigências. E para nós, isso se dá especialmente viver por meio dos santos mistérios, aonde podemos fazer uma experiência autêntica de quem é Jesus. E fazendo uma experiência de Jesus, nós vamos perceber que o mistério central de Cristo é sempre a sua cruz. Pedro, quando afirma que Jesus é o Messias, ele precisa esclarecer que tipo de Messias. E nosso Senhor vai deixar muito claro: o Filho do Homem vai ser rejeitado, vai sofrer muito, vai ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. De modo que somente na cruz o discípulo é capaz de reconhecer em profundidade a Jesus o Senhor. Meu irmão, minha irmã, para nós católicos, a cruz não é uma teoria, ela é uma realidade em nossa vida e na vida do mundo. A cruz
que muitas vezes passa pela solidão, pelo fracasso, pela doença, pelas lágrimas, pela pobreza, pela morte. Quando nós abraçamos a cruz de verdade, então nós podemos compreender as palavras que Jesus diz no Evangelho. Se alguém me quer seguir, se alguém quer ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Ou seja, fora da cruz, fora do seguimento de Cristo até o fim, não haverá outro conhecimento verdadeiro de Jesus. Não há a mínima possibilidade de ter comunhão com Ele se não for pela cruz. E nós cremos que Jesus é o Cristo, nós cremos na sua encarnação, nós cremos na cruz e ressurreição, que Ele, por meio desse mistério, nos deu uma nova vida e nos inebria sempre com a força do seu Espírito. Cremos que Ele é a nossa verdade, é o nosso caminho e nossa última realidade. Por isso, sabendo que nele nós somos batizados, nele nós nos alimentamos e queremos viver, queremos hoje pedir a graça de levar muito a sério e sermos cristãos de fato. Que o Senhor nos conceda, pois, a sua misericórdia para vivermos atentamente essa palavra e cumprirmos com a nossa vida, carregar a cruz de cada dia. Não só nos tempos de perseguição, nos tempos onde tudo parece difícil, mas de cada dia. Há um provérbio latino que diz: nulla dies sine cruce, nem um dia sem a cruz, nem um dia em que não carreguemos a cruz de nosso Senhor, em aceitar o seu jugo, que é suave, o seu fardo, que é leve. Quantas vezes podemos amar a cruz, amar aquela inquietação, aquela dificuldade, ofertar isso na cruz do Senhor. Ela é como que a ponte, o caminho para alcançarmos a salvação. Que por palavras, por decisão da fé, possamos assim cooperar na nossa vontade e fazer o que Deus espera de nós, carregando cada dia a cruz do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.